Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença, obrigada, Dizal, pelo convite. Eu sou Silvia, sou do Sistema CAITS de Gestão Escolar e eu vim compartilhar um pouquinho do nosso trabalho de mais de 10 anos nessa área com vocês que trabalham bastante nessa área de educação. Tá todo mundo ouvindo bem? Todo mundo tranquilo? Posso começar? Então, vamos lá. Eu queria que vocês também compartilhassem com a gente experiência de vocês, enfim, porque, na verdade, eu estou aqui hoje para discutir um tema, né, que é cada vez mais comum no nosso dia a dia, né, escola, educação, e não tem uma verdade única, eu vou apresentar um ponto de vista e eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês também, tá? Então, vou começar me apresentando um pouco. Bom, eu sou do Sistema CAITS de Gestão Educacional, é um sistema específico para escolas de cursos livres, cursos de idiomas e cursos regulares. A gente está no mercado há mais de 11 anos, desenvolvendo ferramentas que visam justamente facilitar a vida do professor, do administrador, enfim, para que vocês tenham mais comodidade no dia a dia de vocês, tá? Durante todos esses anos, a gente veio se inspirando, né, para desenvolver essas ferramentas, não só no nosso conhecimento, mas principalmente no usuário, que são vocês, né? Que são os professores, Bom, perdão também, né? Porque vocês estão acostumados com palestras em inglês, eu vou falar em português, que eu sou mais confortável aqui em português, meu inglês está precisando de umas aulinhas, então peço desculpas por isso, mas voltando, então, compartilhar um pouquinho, né? Que a gente sempre se preocupou muito com a opinião do usuário, por isso que é muito legal estar aqui hoje, para poder ouvir também o feedback de vocês, que é assim que a gente aprende, que a gente quer entregar, né? Então, vamos lá. Educação e tecnologia, um bom casamento? Né? Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não, e eu trouxe aqui uns pontos para a gente pensar. Primeira coisa, vamos entender desde quando a tecnologia e a educação estão juntas. Né? Desde quando que existe esse namoro? Se a gente for pensar bem, a gente retoma lá em 1440, quando o Gutenberg fez a primeira prensa. Então, antigamente, né, antes disso, os livros, né, os impressos, quer dizer, não tinha impressos, os livros eram todos à mão e eram muito pouco disseminados, né, muito pouca gente tinha acesso. Então, começou ali o primeiro relato, né, da tecnologia se envolver com a educação, né? A partir daí, os livros foram mais acessíveis, não tantos, né? 360 anos depois, a gente tem um outro fato, 1800, a lousa. Ninguém tinha lousa antigamente, né? O ensino era passado de boca em boca. Então, foi feito lá, eu achei muito interessante isso, né? Na Escócia, em Edinburgh, colocaram uma pedra de ardósia para desenhar mapa. Então, olha que legal. Aí depois foi mais rapidinho, né? 76 anos depois a gente entra com mimeógrafo. Muitos de vocês aí aposto que nem sabem o que é isso, mas foi uma revolução, né? Depois a gente teve o retroprojetor, também acho que muitos de vocês nem sabem o que é isso, mas realmente ajudou bastante. Laboratório de línguas, né? Acho que aí a grande maioria já participou, ou enfim, por estar no meio do idioma, né? Máquina de ensinar, uma coisa que não pegou muito, mas que é uma engenhoca, se vocês tiverem um tempinho, dá uma fuçada. A fotocopiadora, a calculadora portátil, o computador em 71, a gente começou com o uso... Tá vendo? Anotando na areia, ó. Tô aprendendo. Legal, Harry, gostei da participação. Então, é isso. Aí a gente veio com o computador em 71 aqui no Brasil, né, para começar a ser aplicado na educação, em sala de aula, em universidade. E aí depois foi, né, o CD-ROM, a web, né, em 89,
uma lousa interativa, né? A gente já tinha aula multimídia, Facebook. E aí começou o negócio a acelerar, né? YouTube, smartphone, tablets, e a gente tem aplicativos, aulas personalizadas, enfim. Tem gente que não tá me ouvindo bem, né? Parece que a Gisele tá com problema com áudio. Mais alguém, gente? Bom, vou continuar então. Tô falando um pouco mais alto para ver se melhora, mas parece que o resto do pessoal tá indo bem, né? Bom, e aí então chegamos no que a gente tem hoje, né? Que é celular, smartphone e etc. Então, se a gente pensar um pouco, faz tempo, né, que tecnologia e educação se encontra. Os últimos anos foram mais acelerados e a gente tem, então, uma outra realidade, né? Pensando nisso tudo, a gente tem o outro lado da ponta, que é... Bom, eu tô tentando ler aqui as mensagens e falar, então eu vou focar aqui, tá bom, gente? Alguém grita aí se precisar interromper. Mas pensando um pouquinho, a gente tem o outro lado da ponta, que são diferentes gerações usando a mesma tecnologia. Então, se a gente for pensar um pouco, eu tenho aqui 4 gerações minimamente, né? A gente tem, sim, um pessoal antes dos baby boomers, que ainda estão aí rodando, né, gente? Mas a gente tem 4 gerações que lidam com a tecnologia de hoje e que são pessoas diferentes, e a gente tem que entender essas pessoas da maneira como elas são. Bom, vamos lá. Pensando um pouquinho em definição de geração, né? São conjuntos indefinidos de indivíduos que nasceram de um período similar de anos, né? Então, de 10 a 30 anos, é um período longo, né? Não é uma coisa estanque, assim, quem nasceu em 1980 é uma coisa, em 81 é outro, tem uma variação muito grande. Mas o que importa é que compartilham elementos culturais, morais, de crenças que marcaram suas vidas. Então, eles passaram por experiências relevantes na vida deles, que são comuns. Então, vamos pensar um pouquinho. A gente tem os baby boomers, geração X, Y e Z, né? Então, cada um na sua faixa etária, e cada um com um tipo de experiência diferente. Se a gente pensa, então, em influência, os baby boomers, eles são pós-guerra, né? E eles passaram pela revolução sexual, porque era aquela coisa, não sabia se ia ter o dia de amanhã, e então vamos aproveitar o que a gente tem, né? Já a geração X, eles pegaram crise energética e são mais ativistas, eles começaram a se preocupar um pouquinho com a escassez de recurso. No Y, passaram, né, alguns deles perderam amigos pela AIDS, e a grande maioria são filhos do divórcio, né? Depois da Revolução Sexual, casou, e aí veio a liberação pelo divórcio. Na geração Z, então, eu tenho violência urbana, que é uma coisa muito comum hoje em dia, e a violência escolar, o bullying. Só que, infelizmente, a violência escolar não está restrita à escola, né? Porque justamente por conta da tecnologia, a gente tem a violência escolar 24 horas. Então, a gente vê casos tristes aí de jovens se jogando pela janela por conta de bullying que sofrem na escola e que continua, né, depois que eu vou para casa. Antigamente eu chegava em casa e o problema estava resolvido até o dia seguinte, ok, mas eu tinha o meu momento de paz, agora eu não tenho mais, eu sou muito mais exposto, né. Continuando com valores, os baby boomers eram muito preocupados com o trabalho. Então, ele entrava numa empresa e fazia uma carreira até se aposentar. Já a geração X buscava mais a independência. Então, ele se preocupava em ter uma independência, comprar o seu carro, o seu apartamento. Então, ele tinha que ter as coisas dele. Na próxima geração, na Y, né, eles são mais tolerantes e confiantes. Então, eles têm uma tolerância racial, sexual, política, muito maior do que as gerações anteriores. Espera aí que o mouse está andando. E na geração Z, o que
muito importante é que o prazer vem antes que o trabalho. Eu vou fazer um parêntese aqui, que eu achei bem interessante, uma palestra de um médico, que estava relatando justamente o que fazer com os residentes dessa geração, né? Nos Estados Unidos, é muito mais comum do que aqui acontecer isso, do médico relatar que ele está fazendo a cirurgia com o assistente e o residente está lá para aprender. Deu 5 horas, ele tira a luvinha dele, o residente, e vai embora, deixa o médico e o assistente. Aqui no Brasil isso não acontece tão frequentemente porque tem muito menos vagas de residência do que candidatos. Então, obviamente que eu não posso largar porque eu vou colocar outro no lugar. Mas para vocês entenderem, né, médico é uma coisa que assim, todo mundo vai passar por um médico um dia. E aí o que vai acontecer? Eu vou passar por um médico da geração Z, né? E ele vai agir diferente comigo. Então, a gente tem que entender as gerações num geral, né? Em relação a atributos, né? Os baby boomers são muito mais éticos e, novamente, vivem para trabalhar. Era o foco principal da vida dele. A geração X, eles são mais focados, são muito competentes, justamente por aquela ânsia de ter o seu patrimônio, de conquistar o seu lugar. Na geração Y não é tão importante porque ele já herdou o patrimônio, o lugar dos pais, então eles são mais multiculturais, eles têm acesso a coisas que acontecem no mundo inteiro. E por outro lado, eles são caracterizados como leais, eles são leais aos seus objetivos, aos seus amigos, e a geração Z muito pelo contrário do que a gente imagina, né? Porque os jovens hoje ficam exclusivamente no celular, sozinhos, mas eles são muito mais compartilhadores, né? E multitask, não tem jeito, né? Então, em relação à tecnologia, né? Os baby boomers, ela foi adquirida ou não? Então, tem muita gente que já adquiriu. Quem não tem uma avó hoje em dia, né? Os mais jovens, que acessa o grupo do WhatsApp, que coloca uma carinha, manda foto, né? Então, a tecnologia proporcionou uma facilidade maior, né, nesses últimos anos, aos baby boomers se acostumarem com a tecnologia. A geração X assimilou isso. Então, ela não é nata, mas ela teve que assimilar, porque entrou com tudo na geração deles. O Y é praticamente nativo, né? Se a gente pensar um pouquinho no fator social, né? Teve gente que já nasceu com computador em casa, outros adquiriram depois. A Z já é completamente nativa na tecnologia, independente de onde estiver. Bom, e aí, o que a gente tem, né? Pensando, né, voltando aqui para o nosso assunto, já fizemos toda uma abrangência aí de conteúdo, a gente tem o encontro dessas gerações. De um lado, a gente tem professor, gestor, os baby boomers, e a geração X e Y, e do outro lado eu tenho os alunos, né? O Y e o Z, que tem essa discrepância de conhecimento, de personalidade e tudo mais. E pensando no professor, a gente então tem um grande desafio, despertar o interesse do aluno pela aula. Né? A gente já viu que eles têm características diferentes, sempre foi difícil, né, gente? Mesmo quando não existia a tecnologia, era difícil despertar o interesse na aula, né? Tem sempre aquele que gosta da aula, mas a grande maioria vai na escola por causa dos amigos, porque é uma obrigação, né? Então, independente se é um curso regular, se é um curso de idioma, se é um aperfeiçoamento, enfim, tem sempre muito mais distração. E hoje em dia, a distração está dentro do bolso dele, né? Tá no celular, tá no joguinho, enfim, tá muito mais próxima, né? Antigamente ele tinha lá um foco, agora não. Agora a cabeça tá pensando em várias outras coisas que ele pode fazer enquanto ele tá ali. Ele não precisa nem sair da sala para se divertir ou fazer coisas que ele julgue mais importante. Então, pensando um pouquinho, né? Refletindo mais especificamente sobre essa geração, eles não abrem mão do tempo livre, né? Eles realmente acham muito mais importante o lazer do que a obrigação. E isso a gente vê muito também nas empresas hoje em dia, né? A gente tem
a mão de obra não é mais fixa, né? Ela não está no trabalho das 8 às 18, né? Ela trabalha de casa, vai trabalhar muito mais informal, trabalha de tênis, não sei, de terno. Então, isso tudo refletiu. Eles não abrem mão do seu tempo livre, recebem muito mais informação, só que sem profundidade, né? Então, isso é uma coisa recorrente e um problema a ser resolvido. São altamente influenciados pela tecnologia, obviamente, se importam muito mais com o que do que o porquê. Isso é uma coisa também que a gente estuda bastante, porque as pessoas, né, essa nova geração, ela não tem que aprender todos os porquês. Porque o porquê dele está no celular, está no bolso, né? Ele pode acessar a qualquer hora. Gerações anteriores, como a minha, tinham que saber os porquês das coisas na hora de resolver um problema, né? Voltando lá para a medicina, eu sei que não tem nada a ver, gente, mas são exemplos mais palpáveis, né? Ele está lá fazendo uma cirurgia, ele sabe que ele tem que serrar o osso, né? O que ele tem que fazer e como. Então, ele tem que serrar o osso, juntar, né, para o cara sair andando de novo. O porquê não tem tanta importância dele ter guardado na cabeça. Né? Quem não tem hoje em dia um exemplo, né, de adolescente fala, mas sabe isso? Por que eu vou saber? Eu tenho Google. Né? Então, a gente mesmo acaba se acostumando, não decora mais número, não decora mais senha, não decora mais as coisas, porque eu tenho onde armazenar muita informação sem depender da minha cabeça. Bom, são multitasks, né? Fazem 35 coisas ao mesmo tempo, eles respondem um questionário, eles assistem a aula, eles escutam música, eles, enfim. Realmente, se falava que mulher era multitask, né? Hoje em dia, todos eles não tem aí uma classificação por gênero, né? E compartilham tudo. É uma coisa muito comum, e apesar de parecer que não, realmente é tudo compartilhado. Tem um estudo que a gente pesquisou que classifica essa geração como preguiçosa, né? Um cara mais lazy, um cara que não quer muito saber das coisas. Só que a gente pode encarar esse atributo deles, né, como uma inteligência. Porque, na verdade, não é que eles são preguiçosos, eles tiram proveito da tecnologia de uma maneira muito mais inteligente do que as outras gerações. Né? Então, alguns exemplos, para que eu vou pegar um ônibus se eu tenho um Uber compartilhado que vai me custar a mesma coisa e eu vou sentado com ar-condicionado, balinha, aguinha? Né? Ou se eu tiver que pegar o ônibus, eu não vou mais ficar 4 horas, sei lá, 40 minutos no ponto de ônibus, baixo chuva, só esperando. O meu aplicativo me avisa quando o ônibus está vindo. Então, tudo isso no outro lado da moeda, é inteligência. Ele está tirando proveito, sim, da tecnologia. O YouTube é outra coisa. Se ele quiser fazer um bolo, né? Se ele quiser consertar um carro, tudo tem, né? Obviamente que, voltando, eu tenho quantidade e eu preciso ensinar esse jovem a diferenciar quantidade de qualidade. Eu já tenho carro sem motorista, gente. Tudo bem que atropelou aí um cidadão, foi um acidente terrível, né? Voltou-se atrás, mas não vai se voltar atrás para sempre, né? É uma realidade. A geração Z não se importa mais em ter o seu carro, porque eu posso compartilhar. Por que eu vou ter que ter um carro? Por que eu preciso aprender a dirigir? Então, eu tenho isso também, né? Assistir versus ler. Isso é uma coisa que me dói muito, né? Mas essa geração prefere muito mais assistir do que ler, né? Eu tenho um exemplar dessa geração na minha casa, né? Com uma quantidade de livros imensa à disposição, mas, infelizmente, eu não consegui despertar o gosto pela leitura. Né? É muito inteligente, sabe tudo, mas pegar um livro para ler, assistir, ok, né? E digita muito mais rápido do que escreve. Então, eu acredito que até o método de ensinar daqui a uns anos vai mudar por conta de eu não precisar mais escrever, né? Eu gosto ainda de escrever, eu gosto de ler o livro, mas talvez não seja isso que vai acontecer. Eu estou vendo aqui, o slide está um pouquinho fora de alinhamento aqui na minha tela, talvez na de vocês também.
A Dizal me avisou que a gente ia ter um pouquinho de diferença, mas acho que dá para vocês entenderem, né? Continuando nos desafios, né? O uso do celular em sala de aula é uma pergunta recorrente que a gente recebe aqui, porque o que eu faço? Eu vou banir o celular ou eu vou trazer ele como meu aliado? Google Translator, equipamentos de tradução, são ferramentas que estão à disposição do meu aluno, eu pensando numa aula de idiomas mais ainda, né? E eu faço o que com isso? Eu peço para ele parar de usar e trazer o dicionário impresso, ou eu ensino ele a usar, né? Então, a gente tem que tomar uma decisão em relação a isso. Eu tenho um exemplo, assim, claro, que um funcionário nosso, outro dia, escreveu um texto em inglês, ele não era fluente, né? Escreveu um texto em português, colocou no Google para fazer uma pergunta numa rede social. E ele veio falar pra gente, olha, a pessoa sumiu, meio que me bloqueou, dá uma lida aqui, me dá uma ajudazinha, né? O que aconteceu? Quando a gente foi ler, o texto estava ofensivo para outra pessoa. E a criatura ali nunca imaginou, ele colocou lá as palavras, o Google traduziu, copy-paste e foi. Então, a gente tem que saber, né? Como usar essas ferramentas e, principalmente, como fazer com que eles entendam, né? A Gisele, boa pergunta, é verdade, o que eles vão fazer com isso tudo, né? Tá tudo aí e eu faço o que com isso. Pensando nisso tudo, a gente trouxe aqui alguns itens que essa nova geração busca, né? Então, acessibilidade e rapidez é uma coisa recorrente na vida deles. Conforto e praticidade, eu tenho tudo dentro do meu quarto, a informação, eu tenho um mundo, eu assisto uma série, eu faço pesquisa, eu compro coisas, eu falo com pessoas, então eu tenho, o conforto é uma coisa muito importante para mim, né? Economia de recursos, é sim uma geração engajada em não desperdiçar água, não usar plásticos. Então, é uma geração muito mais engajada em proteger o ambiente em torno, né? Eles são muito ágeis, eles aprendem rápido e são muito criativos, né? Eles usam as ferramentas disponíveis de maneiras que a gente nem chegou a imaginar, nem quem embolou a ferramenta chegou a imaginar que seria usado dessa maneira. Por isso que as coisas vão funcionando numa velocidade muito mais rápida, né? E aí, eu do outro lado, eu como professor, como é que eu vou oferecer isso tudo para o meu aluno? Então, a gente elencou aqui alguns exemplos, e obviamente que teriam muitos mais exemplos, mas do nosso lado, né, tecnologia e educação, o que a gente tem? Eu tenho certeza que várias coisas aqui a gente vai chover no molhado, porque com certeza muita gente sabe. O intuito aqui não é ficar ensinando coisas, é a gente parar para pensar, porque às vezes a gente faz a coisa sempre da mesma maneira, e por que não fazer de outra maneira, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o Skype, né, como acessibilidade e rapidez. Eu posso dar aula sentado também no conforto da minha casa, como eu estou fazendo aqui, na verdade não estou em casa, mas eu posso estar aqui no conforto da minha casa, vocês na casa de vocês. Que bom, Gisele, que agora você está entendendo o comportamento. Mas, enfim, vocês estão na casa de vocês assistindo uma palestra, né? O que há alguns anos seria completamente impossível, né? Você não precisa estar localizado na mesma cidade que eu estou. Então, isso é muito legal. Então, me dá acessibilidade. E o aluno quer isso também, né? Então, ele quer ter o conteúdo fácil. Ele não ter que abrir a mochila, abrir o material, chegar na página certa para ver aquilo, né? Então, eu posso hoje em dia usar Skype, que é uma ferramenta gratuita, né? E muito difundida, e várias outras de videoconferência, que também são gratuitas, que eu posso usar para passar o conteúdo para o meu aluno. Tá, eu tô vendo aqui o comentário da Carolina.
Exatamente, amnésia tecnológica, né? Porque tá tudo à mão e ele não faz assim mesmo, né? É óbvio. Então eu concordo com você, Carolina. Mas se a gente não tiver também online, obviamente que aí ele vai menos ainda, né? Bom, Skype, sistemas de gestão escolar. Obviamente que eu tinha que mencionar esse tema porque é o meu dia a dia, né? E é o que a gente luta, né? É o que a gente busca fazer com que seja cada vez mais amigável para que a informação esteja toda lá, né? Que o professor tenha menos trabalho, não tenha que fazer no papel para depois entregar para a escola, frequência, nota, etc, etc, e o conteúdo. Então, plataformas de conteúdo também. O Moodle, que é muito conhecido, né? Acho que a maioria de vocês conhece, é uma ótima ferramenta. Mas precisa ser muito bem usada. E não adianta só a gente colocar as informações, né? Porque, novamente, eles são jovens, eles têm facilidade com a tecnologia, mas eles não sabem o que fazer com aquele conteúdo, né? Então, aí é que entra o nosso desafio, porque senão seria simples dar um copy-paste de tudo que a gente tem, disponibilizar na internet e não precisa mais de professor. E é muito pelo contrário, a gente precisa cada vez mais do professor. Tudo bem, eu te mando depois a plataforma. Aí eu trouxe aqui um exemplo, não sei se dá para vocês enxergarem direito aí, mas enfim, né? Um exemplo de como atualizar uma aula. Por exemplo, no nosso sistema, no Kites, né? O professor vai e coloca a frequência para todo mundo. Aqui eu tenho, né, a Daniele. Da Daniele, eu fiz um comentário individual. Só ela tem acesso a isso, né? Que ela tá indo muito bem, que ela não tá indo muito bem. Para que isso, né, gente? Porque o conteúdo tá lá, ou aqui, ou no Google, ou em qualquer outro lugar. Mas o conteúdo sobre a Daniele tá aqui. Então, é uma maneira de fazer com que a Daniele... Deixa eu ver o que o professor disse de mim da última aula. Tô lendo aqui o Anderson, tá? Beleza. Daqui a pouco eu vou entrar mais nos itens que vocês estão perguntando. Mas o que eu quero dizer aqui é que não basta eu ter o conteúdo, eu tenho que ter um conteúdo que desperte a curiosidade daquele aluno, né? Porque aqui, no conteúdo da aula, tá tudo lá. Bom, não sou muito boa com esse lápis, né? Tá tudo lá, o conteúdo daquela aula, o verbo to be, blá, 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 blá. Mas, por que a Daniele vai entrar, né, em qualquer plataforma para entender o que aconteceu, né, na aula? Porque tem alguma coisa específica para ela. Porque senão, realmente, sou aquela pessoa muito aplicada. Ups, deixa eu ver o que aconteceu. Obviamente que, assim, aquele cara que quer informação, ele faltou a aula, se ele tem uma plataforma onde ele consiga acessar o conteúdo da última aula, tinha um homework para a próxima aula, então ele vai ver ali e vai realizar. Não vai precisar ligar para a escola, ligar para o professor, e aí, professor, o que aconteceu? Então, ele tem aqui o conteúdo, beleza? Mas aquele que não quer, gente, é verdade. Quem não quer de jeito nenhum, então a gente tem que tentar incentivar cada vez mais. Conforto e praticidade, de novo, né? Fazer aulas e tarefas via celular, computador ou tablet. Se ele tiver, né, que só pegar o livro e fazer, vai ficar menos gostoso, porque ele pode ter esquecido o livro na casa da namorada, ele pode ter N coisas, né? Agora o celular, eu te juro que ele não esquece. Então, tá tudo na nuvem, tem acesso ao conteúdo, né? É chover no molhado? Mas a gente tem que entender as coisas do ponto de vista do usuário, da outra ponta, né? Fora isso, não tem só o acesso à distância, tem a minha aula dentro da sala de aula também. Uma lousa interativa me torna a minha aula muito mais interessante do que simplesmente o velho bom giz. Deixa eu tomar um golinho aqui que a minha... Desculpa, o velho e bom giz é legal? Mas se eu apresentei um conteúdo... São preguiçosos. Se eu apresentei um conteúdo e e eu já remeto, por exemplo, clico, abro um mapa, vejo outra coisa, trago um vídeo para ele assistir. Então, né, ele vai... Só depois daquilo que ele vai lembrar que ele tem o celular no bolso, porque eu tô com conteúdos curtos, né, e com muita informação ao mesmo tempo, que é o que ele quer,
né? Livros digitais, ainda tem aquele que gosta do livro, mas não é só o livro digital, né? Hoje em dia, eu tenho o livro da editora e eu tenho o site da editora, onde o aluno tem mais material, né? Tem testes, tem questionários, tem quiz, tem, enfim, uma infinidade de coisas que faz com que ele tenha a lousa interativa, que faz com que ele tenha mais conteúdo do que no livro. E não tem jeito, gente. Não é só a geração. São tipos de pessoas, né, que estão na mesma sala de aula. Um é mais visual, outro é mais auditivo, outro é mais isso, outro é mais, né? Então, eu tenho que ter todos. Antigamente eu não tinha tanta facilidade. Hoje eu tenho, então vamos usar. Então, vamos lá. Aqui eu trouxe mais uma vez, a gente tem aqui na nossa plataforma, maneiras do professor ou a escola disponibilizar testes e questionários que o aluno pode, ao terminar a aula, já acessar via celular e responder. Então, é bem prático e tá lá, né? Eu não preciso ter um super lousa, né? Se eu sou, por exemplo, eu sou um professor particular, dou aula em casa, não tenho uma lousa interativa, mas eu posso já terminar a aula, disponibilizar um teste para o aluno fazer. Ou, que nem nesse exemplo, ele vai clicar aqui no link, vai assistir um vídeo, né? Ou uma reportagem e tal, e vai escrever, sim, vai fazer um resumo daquilo que ele viu. Eu quero saber se ele consegue se expressar de maneira correta, né? Ou ele pode gravar um áudio, enfim. Coisas, né, que hoje em dia é mais fácil, tá? Economia de recursos, né? Então, muita gente hoje, e mais, além de trabalhar com isso há mais de 10 anos, eu tenho, né, exemplos vivos dentro da minha casa. E eu vejo que não se copia muito mais no caderno, né? Tira foto da lousa, tira foto do material, acessa o Moodle, acessa a plataforma da escola para saber o que teve, né? Compartilha conteúdo. Uma coisa que eu acho muito legal que essa geração faz, a gente acha, né, que eles são preguiçosos, tal. Então, o interesse deles, né, Gisele, que está colocando, é isso, e esse é o grande desafio, né? Mas uma coisa que eu vejo muito eles compartilharem, ser um grupo, né? Pensando agora num curso regular, vai? Eles têm um grupo da sala, ou do nível inteiro, que é muito legal, e vai ter uma prova amanhã, e um lá coloca, como é que faz o exercício tal, né? Pipoca um monte de resposta. Eles compartilham conhecimento mesmo, eles não têm mais. A minha geração, eu comparo a minha geração, é muito diferente. Tinha sempre aquele que estudava, chegava no dia da prova, sentava longe de todo mundo, que era para ninguém nem olhar para ele, né? Porque eu estudei, né? Mas ali rola uma comunicação. Tem lição para amanhã? Ups, tem. Óbvio que ele vai descobrir à meia-noite. Mas aquele que está interessado, ele tem como saber disso, né? Se ele não copiou na aula, e se ele não tem acesso aos colegas, tal... É verdade, as letras também tem essa. Se ele não tem acesso aos colegas, então, é aí que ele vai se preocupar menos ainda, né? Então, hoje em dia, a gente pode falar, bom, você não veio à aula ontem, mas tem muitas maneiras de você saber o que aconteceu na aula ontem. Então, a gente pode sim usar artifícios, né, para eles se envolverem mais. É um desafio? Mas eu vou apresentar outras coisas mais para frente que talvez deem mais ideias para vocês. Boletim online é uma coisa também que não faz mais sentido ter papel, né? Eu imprimi o boletim, guardo na gaveta e depois eu vou precisar, não sei onde está, quando eu achei, já está velho, eu preciso jogar fora. Sendo que está online, eu posso ver do ano passado, do ano retrasado, enfim, não tem fim, essa que é a verdade, né? Bom, agilidade e criatividade, a gente sabe que eles são ágeis, que são criativos, né? Então, a gente precisa, sim, trazer informação no dia, não adianta no dia seguinte. Aconteceu um fato hoje, já está na rede social. Ele não vai esperar até o dia seguinte para colocar na rede social. Eu, por exemplo, tenho uma preguiça enorme, né, de colocar, putz, aconteceu, tal, não sei o que lá, a foto da reunião da família. 3 meses depois eu vou lembrar de colocar. Eles não, já tiram, já compartilham e pronto, né? Assistir vídeos para aprender, novamente, eles descobrem um mundo assistindo o vídeo. O que eles não sabem é que não está tudo ali, né? Que eles têm que aprofundar um pouquinho. Então, se a gente trouxer o vídeo para dentro da sala de aula,
né, trouxer o blogger dele predileto com um exemplo, e naquele exemplo ensinar alguma coisa em cima, é muito mais, a atenção deles vai estar muito mais focada naquilo. Outra coisa, a gamificação de conteúdo, né? É uma coisa não tão... Oi, caiu? Opa, voltou. É uma coisa não tão nova e que dá muito resultado, porque eu transformo o conteúdo num jogo de fases que estimula a participação dele, né? Ele realmente vai querer participar daquilo, porque ele vai competir com o cara do lado, ele vai passar por fases, que é uma coisa comum na vida dele, né? Os joguinhos que ele, desde criança, praticou, tem fases. Não é que nem os jogos de rua de antigamente, que você pulava a corda e você pulou corda, né? Não tinha corda 1, corda 2, corda 3, corda 35, né? E volta para o começo. Agora não, ele vai passando as e-books. Então, eu tenho, né, maneiras criativas de colocar o conteúdo em e-books, e tem muita plataforma gratuita também, que a gente pode transformar esse conteúdo em e-books, com bonequinhos, com passo a passo, animados, para também incentivar. Lição de casa em vídeo, gente. Eu não preciso mais pedir para ele me trazer um papel. Ele pode gravar um vídeo sobre um conteúdo e compartilhar comigo. Depois eu passo, então, para vocês, eu não trouxe aqui exemplos de plataforma, mas tem, se você colocar no Google e-books, plataformas de e-books, você vai ver um monte. E você vai ver a que você mais se interessa, que é mais fácil para você, mas tem várias, tá? Tá vendo? Tem exemplos, a Tereza deu um exemplo, né? Legal, Tereza. Então, tem coisas, né, que eles são bons. A gente tem que entender que eles não são só preguiçosos, mas dá impressão mesmo, né? Então, se eu mando uma lição de casa, alguma coisa, para ele fazer em vídeo, ele vai se empenhar muito mais, né? Lógico que ele aquilo que não é o foco, mas o conteúdo vai estar lá também, e eu vou conseguir engajar mais esse aluno. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui um pouquinho, né, gamificação de conteúdo, né, uma descrição, usar a lógica de um jogo para passar um conteúdo, né? Então, eu vou gamificar. Gamificação em sala de aula, um ambiente de educação à distância, estimula o aprendizado, prende a atenção do aluno, que a gente quer, e funciona para ensinar até temas mais complexos. Então, dá sim para eu ensinar coisas que ele vai passando em fases e vai ficar curioso para chegar na próxima fase. É esse o grande desafio, né? Os porquês da vida, que eles não têm essa curiosidade, porque ele coloca na hora que ele quiser, eu tenho que instigar isso, né? Então, eu tenho que fazer com que na próxima fase vai estar a chave, a solução para aquilo, e ele tem que se esforçar para chegar na próxima fase. Eu fiz uma pesquisa, como eu venho da área de exatas, eu gosto de números, de tabelas, enfim, e eu acho que exemplifica bem, né? Então, eu peguei essa tabelinha com tendências de ferramentas de aprendizado. É uma pesquisa de 2015, né? Se a gente for pensar em tecnologia, já está antiga, mas ela se mantém atualizada até hoje. Então, a gente vê aqui, né, que a gente tinha, né, em 2007, quase nada aqui de uso dessas ferramentas, né, e o que era mais usado era realmente o Google e o Google Docs, tá? Então, depois teve uma queda nisso tudo, e aí volta a subir. E para nossa surpresa, a gente tem o Twitter como primeiro, o YouTube como segundo, já era mais esperado, o Google, Google Docs e o PowerPoint. PowerPoint é realmente muito utilizado para essa geração mais nova. E o que acontece? Por que o Twitter, né? Eu fiquei curiosa com isso e fui me aprofundar um pouquinho mais. O Twitter é uma ferramenta que traz mensagens curtas. Ela é muito ágil, né? Aconteceu, já está lá.
As mensagens são curtas, quer dizer, eu não perco tempo lendo. Então, é uma coisa muito usada. Se a gente for analisar um pouquinho esse gráfico, né? Se fosse um gráfico eleitoral, teria um empate técnico. Realmente não tem nada se destacando muito mais hoje, né? Mas é interessante ver o Twitter aparecendo como uma ferramenta de educação, né? Eu posso seguir uma pessoa, né? E o conteúdo, né? Eu sigo meu professor no Twitter. E o conteúdo que aquele meu professor coloca é de interesse meu. E aí ele coloca coisas rápidas. E aí eu vou acessar de uma maneira rápida. Eu vou fazer um parênteses aqui também, uma experiência que eu passei, que me marcou muito. Eu fui numa formatura esse ano, e os paraninfos eram 3, cada um representando uma sala, uma formatura do segundo grau, não fala mais segundo grau, né? Mas enfim. E o que aconteceu? Tinham 3 paraninfos, 2 professores, todos professores, 2 eram da geração tinham lá seus 40, 50 anos, e um tinha menos de 30 anos. Esse com menos de 30 anos, ao invés de fazer um discurso, ele gravou uma música com um vídeo. Então, a música e o vídeo falava de cada aluno dele, uma característica, fulano é legal, o outro é dorminhoco, o outro... Ele colocou cada um deles, e ele que gravou tudo. Ele gravou, né, primeiro o baixo, depois a bateria, de não sei o que lá, ele mixou tudo, colocou tudo num vídeo com fotos desses alunos, e a música, obviamente, ficou muito legal. E aí, o que aconteceu? Eu tive dó dos outros paraninfos, porque aquele discurso lido, né? Eu gostaria de agradecer, blá, blá, blá. Gente, não fez o menor sucesso com eles. Então, se a gente, obviamente, que para mim, por exemplo, ia ser muito mais difícil gravar um vídeo, uma música, blá, 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 mas tem essa possibilidade da gente fazer isso, né? E todo mundo, nossa, é o melhor professor. E não necessariamente ele seja o melhor professor, mas ele é mais querido, porque ele fala uma língua mais apropriada para aquela geração. Então, saindo aqui do parênteses, sim um grande desafio para a gente, mas a gente consegue, tá? Então, desculpa aqui, tá meio desconfigurado. Mas uma outra tendência super, não na moda, mas que realmente em 2018 se fala muito nisso, é realidade aumentada em sala de aula, né? O que é isso? Eu alinhar o meu conteúdo, é tudo isso que a gente já falou, na verdade, é alinhar o meu conteúdo com o material web. Então, eu estou dando uma aula, não adianta eu só explicar aquela matéria. Eu vou dar exemplos, eu vou entrar aí no site, eu vou mostrar um vídeo, eu vou apresentar para ele um aplicativo que se relaciona com aquilo. Né? Sendo da área de exatas, eu tenho mais facilidade com números, mas, por exemplo, eu dei uma aula de física, ele fez uma equação, colocou no aplicativo que me transforma aquilo num gráfico. Então, ficou muito mais palpável do que só aquele conteúdo que eu apresentei. Então, se eu simplesmente jogo lá a matéria, né, explico para ele, faça a lição de casa, a gente se vê na aula seguinte, é uma coisa. Se eu mostrei o uso, né, então, no idioma, eu mostrei, sei lá, phrasal verbs, e eu dei um link com uma série que tem vários exemplos de uso de phrasal verbs. Eles com certeza vão assimilar muito mais, e você fala, olha, agora procura aí traga para mim um exemplo, né, do que a gente falou hoje, né, mas busque na internet, não fique recortando o jornal e colando no papel. Então, são maneiras da gente utilizar essa realidade aumentada em sala de aula. Próximo item é o microlearning. O que é isso? Lembra que eles são muito rápidos, não tem paciência e, enfim, não ficam muito tempo fazendo a mesma coisa, né? São multitasks. O que acontece? Se eu der um conteúdo muito grande em sala de aula, dali a 2 minutos, aqui, né? Eu já estou longamente aqui me explanando com vocês, muita gente já deve ter dormido, mas daqui a 2 minutos ele já está pensando em outra coisa, ou ele já está com o celular, ele não vai conseguir se focar muito tempo num assunto só. Então, a gente divide, né? Divide o conteúdo em partes. Uma parte em sala de aula, outra parte no aplicativo, outro no site da editora, outro
Anyway, eu tenho várias maneiras de dividir isso hoje em dia, né? Então, eu estou dando conteúdo, mas não de uma vez só. Eu vou dividir em fases. Celular em sala de aula, né? Não tem jeito, ele está aí, a gente está aqui, e o que a gente faz? A tendência é trazer ele para dentro da sala de aula, né? Isso vai gerar uma discussão enorme, né? A favor, contra, e eu concordo, não tem uma resposta fácil para isso, infelizmente, porque ele está na sala de aula com o celular, ele pode sim estar realizando uma atividade, mas ele pode estar falando com o mundo inteiro, né? Quando a gente faz palestra ao vivo, a gente vê muita gente, e não é só adolescente, muita gente, é muito difícil, muita gente com o celular, e se você para interromper, fala, gente, vamos guardar o celular, ele fala assim, eu estou gravando a sua palestra, posso gravar? Então, é isso. A gente nunca vai saber onde ele está, né? Por isso que o nosso maior desafio, né, de todas as conversas que a gente tem com gente da área, é não banir, né, a tecnologia, mas fazer com que ela seja a nossa aliada, né, de uma maneira inteligente, né, trazer o interesse dele, né, é muito difícil, porque a concorrência é muito grande, mas eu preciso trazer o interesse dele para a minha sala, usando o celular ou não, aí vai de cada um, né. Pois é, tem grupo de WhatsApp em todas as salas, Henry. Eu acho muito legal isso, porque você está lá falando com seus alunos, né? E usar o conteúdo que eu tenho no celular. Eu tenho muita coisa, né? Antigamente a gente tinha, a escola demorava. E a escola demora, obviamente, né? Para se adaptar, porque é uma instituição secular, é uma coisa institucionalizada, tem governo envolvido, então demora mesmo para mudar. Mas as pessoas mudam rápido. Então, como que eu vou fazer isso, né? Então, a gente quer usar. É um dilema o celular. Celular em sala de aulas, eu concordo com você, é um dilema. Tem um lado bom, tem um lado ruim, a gente tem que tomar decisões, fazer, né, o meio termo, enfim, ver o que a gente consegue. Um outro item que é muito tendência, que já vem há muitos anos, mas que não é muito difundido, né? Muito por esse motivo, né? A escola secular, uma coisa pesada, demora para mudar, né? Então, funciona, né? Aquele elefante, ele anda devagar, mas ele tem que andar, né? É a tecnologia educacional. O que é isso, né? Eu usar os dados para gerar conteúdo mais adequado. Eu tenho hoje, né? Por exemplo, você terminou um conteúdo com o seu aluno e ele vai lá no site da editora. Eu estou sempre me referindo ao site da editora porque eu sei que é uma coisa bem comum. E ele faz lá os exercícios e tal. Tá tudo ali, né? A informação tá ali. Eu posso fazer pesquisa de opinião com meu aluno, eu tenho ferramentas gratuitas também, né? Que me permitem disponibilizar questionários. E aí eu posso usar esses dados para análise de resultado. Eu vou saber se a minha sala está indo bem num tópico ou não. Eu vou saber se meu aluno gosta mais de um tipo de apresentação ou não. Se ele gosta de estudar de manhã, à noite, à tarde. Enfim, tudo isso eu tenho como saber. Desculpa, apareceu um negócio aqui na minha tela. Eu vou mostrar aqui, a gente tem aqui no Kites, aquela ferramenta, lembra que eu mostrei que o aluno vai, faz o teste e tal? Depois eu já tenho aqui compilado quantos por cento responderam A, quantos responderam B, quantos responderam C. Isso o que me traz? Se mais de 50% acertou, ok, eu estou indo bem. Se menos de 50% acertou aquela questão, tem algum problema ali. Ou o tópico não foi bem passado, ou a questão não foi muito bem elaborada, mas eu tenho todo... Legal, a Ana, né? Interessante essa sua informação do celular ser proibido por lei em sala de aula, mas é igual, eu vou fazer um parênteses aqui, Ana, é igual, eu não sei se é estadual, se é, enfim, federal isso, mas o celular é proibido dentro de bancos, né? Mas eu te convido a entrar em vários bancos e ver se as pessoas não estão usando o celular.
Então, não tem jeito, né? A gente não vai conseguir, via lei, proibir, resolver isso, né? O Brasil, infelizmente, não vou entrar nesse assunto, mas pode ser que, né, seja proibido, enfim, né, numa escola estadual, mas numa escola particular não. Enfim, é uma questão a se resolver realmente, né? Mas voltando aqui, eu tendo todos esses dados, eu posso compilar e saber se aquilo está indo bem ou não. E saber se isso. Eu fico lendo aqui, tá, gente? Saber se isso. Se eu tô indo bem ou não. Se eu tiver que pegar o meu papel de prova, depois passar para né? Para um sistema que vai analisar esses resultados. Para depois ver o resultado, vai demorar muito, o ano já acabou, eu já estou com outra turma. Tudo bem, sempre dá para melhorar. Né? Eu melhoro aquele tópico para as próximas turmas, mas pode ser que seja uma característica daquela turma que eu estou trabalhando ou daquele aluno que eu estou trabalhando. Então, eu tenho sim os dados e eu tenho que usar de uma maneira inteligente, né? E tem que ser fácil, né, gente? Voltando, agora eu vou fazer um pouquinho de propaganda minha aqui, porque não adianta ter tudo isso de uma maneira que o professor não tenha habilidade para usar. Então, tem sim que ser fácil, né? Uma coisa que a gente, às vezes, é melhor ter uma ferramenta fácil do que uma super complexa que eu não sei usar. Então, vamos para o simples primeiro, e aí depois, né, eu vou virar expert naquilo. Mas não adianta, se eu não sou de tecnologia, eu não vou ser nunca, né? Um expert naquilo. Eu dou aula, né? E eu sei, sei lá, no verbo to be. Gente, eu já falei demais, eu tô quase sem voz aqui. Eu gostaria muito de ouvir vocês, porque não é fácil, né? Ainda mais que eu não enxergo muito bem letras pequenas. Ler aqui e responder tudo, né? Mas era isso, né? Era um convite a gente pensar coisas que a gente faz no dia a dia, fazer de maneira diferente. Porque o mundo muda, né? E a gente fica muito na zona de conforto. É muito comum a gente fazer, né? Eu acordo de manhã, escovo o dente, blá, 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 e eu nem perceber que eu tô fazendo aquilo, né? O poder do hábito. Quem já leu esse livro sabe do que eu tô falando. A gente aperta o play e vai. Aí, ó, o Henry já tá dando dicas de aplicativo. Valeu. Eu vou até anotar, porque esse que você mencionou eu não conheço. Mas resumo da ópera, né? Mais pessoas têm acesso à informação, o que, na minha opinião, é bom. Não estou dizendo que é certo, tá, gente? Mas eu acho que a gente tem que fazer com que as pessoas aprendam, né? A informação é passada de maneira mais rápida, então eu não preciso, talvez, de tantos anos para formar uma pessoa. A gente tem que começar a rever isso, né? E eu estou conectada ao mundo inteiro, com baixo custo. A minha geração viveu num Brasil fechado. A gente não sabia o que acontecia lá fora. A gente aprendia um outro idioma com a professora, né? E com o laboratório lá. Mas eu não tinha filmes em outro idioma, eu não tinha tanta facilidade. Hoje em dia, a gente vê a geração Z que mesmo que não tenha acesso, por exemplo, aqui na empresa que a gente trabalha com tecnologia, o pessoal recebe muito currículo, o cara coloca lá, outros idiomas, né? Fluente não, aprendi jogando. Muito óbvio que ele não vai sair conversando numa conferência, mas para desenvolver, para um desenvolvedor de tecnologia, é tudo em inglês, né? E ele realmente aprende jogando, e ele aprende com a linguagem de computador, né? Porque é tudo em inglês. Então, tá aí na mão deles, tá mais acessível, né? Se eu não tenho dinheiro para cursar uma escola, eu posso fazer, né, pegar um aplicativo, tem certos níveis gratuitos e, enfim, vamos pensar no lado bom da coisa. Muito obrigada. Enfim, eu acho que os comentários que foram feitos aqui foram mais no sentido mesmo de compartilhar, né? A gente vê que tem gente em outros estados, né? Tem lugar que é proibido o uso de celular em aula,
cada um tem uma experiência com a tecnologia, com o aluno, etc, etc. Então, a gente tem mesmo que aprender um com o outro. Agradeço muito a disponibilidade de vocês de estarem até essa hora aí conectados, me ouvindo. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui estão os meus contatos. Quem quiser mais dicas ou precisar, me fala aí um aplicativo de tal, me passa que eu respondo para vocês, tá? Que fica mais individualizado, e o que eu puder ser útil, gente, estou super à disposição, né? O que eu tinha para apresentar tá aqui, espero que vocês tenham gostado, e, enfim, uma ótima noite para vocês, obrigada, Dizal, obrigada, meninos, obrigada para vocês todos, até mais, tchau, tchau.